Este vídeo chegou no momento certo. Você não chegou até este vídeo por distração nem por coincidência. Há palavras na Bíblia que só fazem sentido quando encontram a pessoa certa, no momento exato. O Salmo 4 é uma dessas palavras. Ele não foi escrito para dias leves, mas para noites pesadas, quando o corpo até se deita, mas a mente continua em guerra. Se você sente cansaço sem saber explicar, se o silêncio da noite amplifica pensamentos que ninguém mais escuta, este salmo fala diretamente com você. Aqui você não vai apenas ouvir um texto bíblico. Você vai atravessar um processo espiritual que começa na angústia e termina no descanso. Ao longo deste vídeo, você verá como Davi transforma a inquietação em confiança, como a oração muda o estado interior antes de mudar qualquer circunstância. E por que o descanso verdadeiro não depende de tudo estar resolvido. Você entenderá por que a Bíblia associa paz, confiança e sono de forma inseparável, e como isso continua válido hoje. Há algo que poucos percebem neste salmo e que será revelado aqui. Uma chave espiritual silenciosa que explica por que algumas pessoas dormem mesmo em meio ao caos, enquanto outras permanecem exaustas mesmo em dias tranquilos. Antes do final, você compreenderá por que "em paz me deito" não é uma frase poética, mas uma declaração de fé ativa, capaz de reorganizar pensamentos, emoções e decisões. Permaneça. Cada parte deste conteúdo foi construída para conduzir você passo a passo, sem atalhos, sem distrações. O descanso prometido neste salmo não acontece de uma vez, ele se constrói. E tudo começa agora, com o entendimento do primeiro movimento espiritual que Davi faz, quando a pressão é maior do que a força humana. O Salmo 4 nasce em um momento em que Davi já não encontra descanso natural. Não é um cântico composto em tempos de celebração pública ou segurança política. Ele surge quando a pressão externa se soma ao desgaste interno, criando um cenário em que a mente não desacelera e o coração perde referências estáveis. Este detalhe muda completamente a forma como o salmo deve ser ouvido. Ele não foi pensado para quem está em paz, mas para quem precisa aprender a encontrá-la. Historicamente, este salmo é associado a um período de oposição, possivelmente ligado às perseguições internas que Davi enfrentou, quando sua autoridade era questionada e sua reputação atacada. Davi não constrói frases longas para impressionar. Ele fala como alguém que chegou ao limite do próprio controle. Essa origem é essencial, porque revela um padrão bíblico. Deus não inspira palavras de descanso apenas depois que a tempestade passa, mas no centro dela. O texto começa com um pedido claro de resposta divina, mas carrega algo mais profundo. Davi reconhece que já esteve em aperto antes, e que Deus já o havia livrado. Ele não ora a partir da teoria, mas da memória. Isso cria um ponto de ancoragem espiritual poderoso. Quando a pressão atual tenta dominar a mente, ele se lembra de livramentos passados. O descanso começa aí, não quando tudo muda, mas quando a memória espiritual é ativada. Esse salmo também expõe uma verdade desconfortável. O cansaço não vem apenas das circunstâncias, mas da tentativa constante de controlá-las. Davi percebe que sua alma só encontra espaço quando ele interrompe esse esforço e volta o olhar para Deus como fonte de justiça e segurança. O descanso não é produzido pela ausência de conflito, mas pela redefinição de quem sustenta a vida quando o conflito existe. Ao compreender esse contexto, o salmo deixa de ser apenas uma oração bonita e passa a ser um manual espiritual para momentos de sobrecarga. Ele ensina que a noite não é apenas um intervalo entre dois dias, mas um território espiritual, onde decisões internas são tomadas. Ou a mente permanece em alerta contínuo, ou a confiança começa a ser reconstruída. Esse primeiro movimento é decisivo. Antes de falar de paz, sono ou segurança, Davi encara a realidade da pressão. Ele não foge dela. Ele a apresenta diante de Deus. É aqui que o processo do descanso começa de forma concreta. Sem essa etapa, as palavras finais do salmo se tornam inalcançáveis.
E é justamente esse ponto que prepara o terreno para o próximo passo, onde a oração deixa de ser apenas um pedido e se torna uma entrega mais profunda. O segundo movimento do Salmo 4 aprofunda a oração e revela algo que muitos ignoram. O descanso começa quando a oração deixa de ser educada e passa a ser verdadeira. Davi não inicia este salmo com frases suaves, nem com fórmulas religiosas. Ele começa com um clamor direto pedindo resposta. Isso não é falta de reverência, é intimidade construída ao longo do tempo. Na tradição bíblica, apenas quem conhece o caráter de Deus se sente seguro para falar com tanta franqueza. Ao dizer "responde-me", Davi reconhece duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, que ele não tem a resposta dentro de si. Segundo, que Deus é o único capaz de trazê-la. Essa confissão silenciosa quebra um dos maiores obstáculos ao descanso, a ilusão de autossuficiência. Enquanto a mente insiste em resolver tudo sozinha, o coração permanece em estado de alerta. O descanso só começa quando essa tentativa é interrompida. Há também uma tensão espiritual importante neste ponto. Davi não ora depois que se acalma. Ele ora exatamente porque não está calmo. Isso desmonta a ideia de que é preciso primeiro organizar os sentimentos para então falar com Deus. A Bíblia apresenta o caminho inverso. A oração não é consequência da paz. Ela é o meio pelo qual a paz começa a se formar. Quando Davi lembra que Deus já o colocou em lugar largo no passado, ele faz algo estratégico. Ele confronta o medo atual com a fidelidade passada. Esse movimento tem um impacto profundo na mente. A ansiedade sempre tenta convencer que a situação presente é inédita e sem saída. A memória espiritual desmente essa narrativa. Ao lembrar do que Deus já fez, Davi enfraquece o poder do medo de dominar seus pensamentos. Esse trecho do Salmo também revela que a oração não é apenas um pedido por alívio, mas uma reorganização interior. Ao falar com Deus, Davi realinha sua identidade. Ele não se define pela pressão que enfrenta, mas pela relação que mantém com o Senhor. Essa mudança de referência é fundamental para o descanso. Quando a identidade está ancorada na circunstância, a inquietação é inevitável. Quando está ancorada em Deus, a paz se torna possível. Outro ponto decisivo é que Davi não exige explicações. Ele pede resposta, não justificativa. Isso demonstra maturidade espiritual. O descanso não nasce quando entendemos tudo, mas quando confiamos mesmo sem entender. Esse detalhe prepara o terreno para o que virá a seguir no Salmo, onde a tensão externa começa a perder força e o foco se desloca do problema para a postura interior. Este segundo passo é silencioso, mas poderoso. Ele ensina que a oração verdadeira não tenta controlar Deus, nem convencer o céu. Ela abre espaço para que o peso saia das mãos humanas e seja colocado onde sempre deveria estar. Sem esse deslocamento, não há descanso real. E é exatamente essa entrega inicial que permite que o Salmo avance para um confronto mais profundo, onde o coração é chamado a se aquietar diante de Deus. Neste ponto do Salmo 4, a oração deixa de ser apenas um diálogo vertical e se torna um confronto interior. Davi passa a lidar com aquilo que alimenta a inquietação por dentro. Ele não ignora a pressão externa, mas entende que a verdadeira batalha acontece no espaço invisível do coração. É aqui que o descanso começa a ganhar forma concreta, porque aquilo que não é tratado internamente sempre retorna com mais força durante a noite. Quando o texto bíblico fala sobre a inquietação do coração e o chamado à reflexão silenciosa, ele aponta para uma disciplina espiritual pouco praticada. Davi reconhece que existem emoções legítimas, como a indignação e o medo, mas que elas não podem governar as decisões interiores. A Bíblia não condena o sentimento, ela orienta o direcionamento dele. O problema não é sentir, é permitir que o sentimento assuma o controle da mente. Este trecho revela que o silêncio noturno não é vazio. Ele é um espaço de confronto e alinhamento. Enquanto muitos tentam preencher a noite com distrações para fugir dos próprios pensamentos, Davi faz o oposto. Ele se recolhe
e permite que a consciência seja examinada diante de Deus. Esse movimento exige coragem, porque obriga a encarar dúvidas, fragilidades e expectativas frustradas sem máscaras. Há uma chave espiritual profunda aqui. O descanso não nasce da ausência de pensamentos, mas da ordem deles. Quando o coração permanece desorganizado, a mente nunca desliga. A Bíblia mostra que a reflexão diante de Deus não aumenta a angústia, ela a organiza. Ao trazer cada inquietação à presença divina, Davi impede que ela cresça de forma descontrolada dentro dele. Esse momento do Salmo também expõe um princípio espiritual essencial. Não é possível descansar enquanto se alimenta conflito interno. Davi entende que certas reações precisam ser interrompidas antes que se transformem em pecado e desgaste contínuo. O descanso, portanto, não é apenas emocional, é também moral e espiritual. Ele nasce quando o coração decide não agir movido pela turbulência interior. Ao orientar o coração ao silêncio diante de Deus, Davi ensina que a noite pode se tornar um lugar de restauração e não de tormento. Esse silêncio não é abandono, é confiança ativa. É a decisão de parar de reagir e começar a entregar. Esse ponto marca uma transição importante no Salmo. A partir daqui, a oração começa a mudar de tom. A inquietação perde espaço e a confiança começa a se estabelecer. Este movimento prepara o coração para algo ainda mais profundo. Quando a agitação interna é contida, surge espaço para uma confiança mais madura, que não depende da resposta imediata de Deus, mas da certeza de quem Ele é. É esse deslocamento interior que permite ao Salmo avançar para uma dimensão onde o descanso deixa de ser uma expectativa distante e começa a se tornar uma realidade possível. Neste ponto do Salmo 4, a oração avança para um nível mais profundo de maturidade espiritual. Depois de encarar a pressão externa e ordenar o interior, Davi direciona o coração para aquilo que sustenta a confiança verdadeira. Ele entende que não basta silenciar a inquietação. É necessário substituir o vazio que ela deixa. O descanso não acontece apenas quando a mente para de lutar, mas quando ela encontra um fundamento seguro para repousar. Quando o Salmo fala sobre oferecer sacrifícios de justiça e confiar no Senhor, ele revela um princípio antigo e muitas vezes esquecido. Sacrifício, no contexto bíblico, não é punição nem Davi não fala de rituais vazios, mas de uma postura interior alinhada com a verdade. Ele reconhece que a justiça que sustenta sua vida não nasce de suas próprias decisões, mas da fidelidade de Deus. Esse trecho confronta uma ansiedade comum, a tentativa constante de garantir segurança por meios humanos. Quando a confiança está apoiada apenas em resultados, pessoas ou circunstâncias, o descanso se torna instável. Qualquer mudança externa é suficiente para reativar o medo. Davi rompe com esse padrão ao declarar confiança em Deus acima de tudo. Ele entende que o descanso não depende do cenário, mas da fonte onde a alma se apoia. Há também uma mudança sutil na forma como o Salmo se desenvolve. Até aqui, Davi fala muito a Deus e sobre si mesmo. Agora, ele passa a declarar verdades que reorganizam sua visão de mundo. Essa transição é crucial. O descanso se aprofunda quando a mente deixa de girar em torno do problema e começa a se alinhar com a verdade divina. A palavra de Deus não apenas conforta, ela reposiciona. Este momento do Salmo revela que confiar é um ato ativo, não passivo. Não é esperar que tudo se resolva sozinho, mas escolher onde repousar o coração enquanto nada mudou ainda. Essa escolha exige entrega e renúncia. Renúncia da necessidade de controle, de respostas imediatas e de garantias visíveis. É exatamente por isso que esse passo gera descanso. Ele libera a alma de um peso que nunca deveria carregar. A partir dessa confiança, algo começa a se transformar internamente. A ansiedade perde sua principal fonte de energia. Quando o coração decide confiar, a mente deixa de antecipar catástrofes. O futuro deixa de ser uma ameaça constante e passa a ser colocado nas mãos de Deus. Esse deslocamento interior prepara o terreno para uma alegria diferente,
que não nasce da ausência de problemas, mas da segurança de não estar sozinho. Este tópico marca uma virada silenciosa, porém decisiva. O Salmo se aproxima do ponto onde a paz deixa de ser apenas uma promessa e começa a se manifestar como experiência real. A confiança estabelecida aqui é o que permitirá, no próximo movimento, que a alegria surja mesmo quando nada ao redor parece justificar isso. À medida que o Salmo 4 avança, surge uma pergunta implícita que atravessa gerações. De onde vem a alegria quando as circunstâncias não oferecem motivos para ela existir? Davi introduz esse T. Essa comparação é intencional. Ela expõe duas fontes distintas de alegria e mostra por que apenas uma delas sustenta o descanso verdadeiro. Davi afirma que Deus colocou alegria em seu coração, uma alegria que não depende do aumento do trigo ou do vinho. No contexto bíblico, esses elementos representavam estabilidade econômica, fartura e reconhecimento social. Ao declarar que sua alegria não está vinculada a isso, Davi rompe com uma lógica comum. Ele entende que quando a alegria depende do que pode ser perdido, o descanso se torna frágil. Basta uma ameaça externa para que a paz desapareça. Essa alegria interior não é euforia nem negação da dor. Ela é uma consequência direta da confiança estabelecida anteriormente. Quando o coração decide confiar em Deus, algo muda na forma como a realidade é interpretada. A mente deixa de medir a vida apenas pelo que falta e passa a reconhecer o que permanece. Essa mudança de perspectiva é essencial para o descanso. Ela interrompe o ciclo de comparação constante que alimenta a inquietação. O Salmo revela que essa alegria não é produzida pelo esforço humano. Ela é colocada por Deus no interior de quem confia. Isso desmonta a ideia de que o descanso emocional pode ser conquistado apenas com disciplina mental ou força de vontade. Davi mostra que há um tipo de alegria que nasce da presença divina, não da conquista pessoal. Essa alegria sustenta a alma quando as respostas ainda não chegaram. Esse ponto do Salmo também confronta a ansiedade silenciosa que surge à noite. Quando o coração está vazio de alegria interior, a mente procura compensações externas. Pensamentos acelerados, preocupações repetitivas e antecipações negativas ocupam o espaço que deveria ser preenchido pela confiança. A alegria que Deus coloca no coração atua como um amortecedor espiritual. Ela reduz o impacto das preocupações e enfraquece o poder do medo. Ao introduzir esse contraste, Davi prepara o coração para um passo ainda mais profundo. Ele mostra que o descanso não é apenas ausência de tensão, mas presença de algo maior. Quando a alegria interior se estabelece, o coração deixa de depender de confirmações externas para se sentir seguro. Essa segurança não elimina os desafios, mas muda completamente a forma de atravessá-los. Este movimento é essencial porque ele conecta confiança e descanso de maneira prática. A alegria interior se torna o sinal de que o coração encontrou um lugar seguro para repousar. Sem essa alegria, o silêncio da noite se transforma em peso. Com ela, a noite se torna espaço de restauração. É esse estado interior que permitirá ao Salmo avançar para a declaração mais conhecida, onde o descanso deixa de ser apenas um desejo e se transforma em uma escolha consciente. Neste estágio do Salmo 4, o texto se aproxima de um ponto de maturidade espiritual, onde o descanso deixa de ser buscado e passa a ser assumido. Davi já não está reagindo às circunstâncias, nem tentando reorganizar emoções. Ele chega a um lugar interior em que a confiança se torna prática e contínua. Esse momento revela que o descanso verdadeiro não acontece por acaso. Ele é resultado de decisões espirituais acumuladas ao longo do processo. O Salmo mostra que confiar no Senhor não é um sentimento passageiro, mas uma postura sustentada. Davi não declara confiança porque tudo está resolvido, mas porque escolheu onde sua segurança estaria ancorada. Essa distinção é essencial. Quando a confiança depende da resolução dos problemas, ela oscila. Quando depende do caráter de Deus, ela se mantém estável, mesmo quando o cenário externo permanece instável. Esse trecho ensina que a confiança não elimina a consciência do risco, mas redefine a resposta a ele.
Davi não ignora ameaças, críticas ou incertezas. Ele simplesmente se recusa a permitir que elas determinem seu estado interior. Essa decisão rompe o ciclo de vigilância constante que impede o descanso. A mente só desacelera quando entende que não precisa mais controlar tudo. Há aqui um princípio profundo sobre o tempo de Deus. Davi não exige pressa. Ele aceita o ritmo divino. Esse alinhamento com o tempo de Deus é um dos maiores segredos do descanso espiritual. A ansiedade nasce da tentativa de acelerar processos que não estão sob controle humano. Ao aceitar que Deus age no tempo certo, o coração se liberta da urgência que consome energia emocional. Esse ponto do Salmo também revela que a confiança se manifesta em pequenas escolhas. Em como Davi pensa, em como ele reage, em como ele se posiciona diante do silêncio de Deus. Confiar não é apenas declarar palavras bonitas, é manter o coração firme quando nada acontece imediatamente. Esse tipo de confiança gera estabilidade interior e prepara a alma para um descanso mais profundo. À medida que essa confiança se consolida, algo muda na forma como o corpo responde. O coração desacelera, a respiração se torna mais tranquila e a mente perde a necessidade de vigilância constante. A Bíblia reconhece essa conexão entre fé e descanso físico. O corpo responde à segurança interior. Onde não há confiança, o corpo permanece em estado de alerta. Este momento do Salmo é silencioso, mas decisivo. Ele marca a transição entre confiar durante o dia e descansar durante a noite. A confiança construída aqui é o que permitirá a declaração final do Salmo, onde o descanso deixa de ser simbólico e se transforma em uma experiência concreta. É esse fundamento que torna possível deitar-se em paz sem depender de garantias visíveis. Quando o Salmo 4 se aproxima de sua declaração mais conhecida, Davi já não está apenas convencido de algo em sua mente, ele está alinhado em todo o seu ser. Este ponto do texto revela que o descanso verdadeiro acontece quando a confiança deixa de ser apenas espiritual e passa a alcançar o corpo. A Bíblia não separa essas dimensões. Para Davi, fé, mente e corpo caminham juntos. Por isso, o descanso que ele descreve não é simbólico, é real. A afirmação de que ele se deita e dorme em paz não surge como uma conclusão poética, mas como consequência lógica de tudo o que foi construído antes. Cada etapa anterior removeu uma camada de resistência interior. Primeiro, a pressão foi reconhecida. Depois, a oração foi feita com verdade. Em seguida, o coração foi ordenado, a confiança foi estabelecida e a alegria interior ocupou o espaço da ansiedade. Agora, o descanso se manifesta fisicamente. Esse trecho confronta uma das maiores dificuldades humanas: a incapacidade de desligar. Muitos até confiam em Deus durante o dia, mas à noite o controle tenta reassumir o comando. Pensamentos retornam, cenários são refeitos e o corpo permanece em alerta. Davi rompe com esse padrão ao entregar também a noite nas mãos de Deus. Dormir, aqui, não é fraqueza, é um ato de fé consciente. O texto bíblico mostra que o sono se torna uma declaração silenciosa. Ao dormir, Davi afirma que não precisa vigiar, porque Deus vigia por ele. Esse é um dos níveis mais profundos de confiança. Ele não se apoia em estratégias, previsões ou garantias humanas. Ele se apoia na presença constante do Senhor. Esse tipo de entrega libera o corpo da tensão acumulada ao longo do dia. Há um detalhe essencial neste ponto. Davi não diz que dorme porque tudo está seguro ao redor, mas porque Deus o faz habitar em segurança. A fonte da segurança não está no ambiente, mas na relação. Essa inversão é decisiva para o descanso. Quando a segurança depende do ambiente, ela é instável. Quando depende de Deus, ela permanece. Este trecho também revela que o descanso não é apenas recuperação física, mas renovação espiritual. A noite deixa de ser um espaço de medo e se transforma em um lugar de cuidado divino. A Bíblia frequentemente associa o sono à confiança plena em Deus.
porque dormir exige soltar o controle. É exatamente isso que Davi faz aqui. Ao chegar a esse ponto, o Salmo ensina que o descanso não é um prêmio para quem resolveu tudo, mas um presente para quem confiou. Essa compreensão prepara o coração para o último movimento do texto, onde o descanso não termina no sono, mas se estende para a vida. O que Davi experimenta à noite começa a moldar a forma como ele viverá no dia seguinte. Neste ponto do Salmo 4, o descanso já não é mais um evento isolado da noite, mas um estado que começa a transbordar para a vida como um todo. Davi revela algo que muitos não percebem. O descanso verdadeiro não termina quando o corpo acorda. Ele redefine a forma de viver, pensar e decidir. O sono em paz é apenas o sinal visível de uma segurança interior que continua operando, mesmo quando o dia recomeça. Ao afirmar que é o Senhor quem o faz habitar em segurança, Davi desloca completamente o eixo da sua existência. Ele não diz que está seguro porque as ameaças cessaram ou porque as circunstâncias mudaram. Ele afirma que sua segurança vem de uma ação contínua de Deus. Habitar em segurança não é um momento, é uma condição sustentada. Essa compreensão transforma a ansiedade antecipatória, aquela que projeta medos futuros, em confiança presente. Este trecho mostra que o descanso bíblico não é fuga da realidade, é a capacidade de enfrentá-la sem ser consumido por ela. Davi entende que acordará para desafios, responsabilidades e decisões, mas não acordará sozinho. A segurança que ele experimenta à noite se estende para o dia porque não depende do repouso físico, mas da presença divina constante. Há um ensinamento profundo aqui sobre continuidade espiritual. Muitos experimentam momentos de paz isolados, mas não conseguem sustentá-los. O Salmo revela que isso acontece quando a confiança não foi plenamente transferida para Deus. Davi não alterna entre confiar e controlar. Ele permanece confiando. Essa permanência é o que permite que o descanso deixe de ser episódico e se torne estrutural. Esse ponto do Salmo também confronta o medo invisível que acompanha o amanhecer. Aquele pensamento silencioso que surge ao acordar e tenta antecipar problemas, cobranças e perdas. Davi neutraliza esse medo ao estabelecer sua segurança em Deus antes mesmo de dormir. Quando a confiança é construída no silêncio da noite, ela sustenta a alma no barulho do dia. O descanso aqui se revela como uma nova forma de habitar o tempo. O passado não domina mais a mente com lembranças dolorosas. O futuro não paralisa com incertezas. O presente se torna o lugar da atuação de Deus. Essa reorganização temporal é essencial para a saúde espiritual e emocional. Onde o tempo é fragmentado pelo medo, o descanso é impossível. Onde o tempo é entregue a Deus, a paz encontra espaço. Este movimento prepara o coração para a compreensão final do Salmo. Davi não está apenas falando de dormir bem. Ele está ensinando como viver sem carregar um peso que não foi feito para ser carregado. A segurança que ele experimenta não depende da ausência de riscos, mas da presença constante de Deus em cada momento da vida. É essa segurança que permite que o descanso se torne permanente e que a alma permaneça firme mesmo quando o cenário muda. Este último movimento do Salmo 4 revela algo que só se torna visível quando todo o processo foi percorrido com atenção. O descanso que Davi experimenta não é o fim da jornada espiritual, mas o início de uma nova forma de viver. Ele não encerra o Salmo celebrando uma solução externa, mas afirmando uma realidade interior consolidada. Isso mostra que o maior milagre não foi a mudança das circunstâncias, mas a transformação da posição do coração. Davi chega a um ponto em que a confiança não precisa mais ser reforçada por palavras. Ela se tornou estado. O Salmo termina sem tensão, sem pedidos adicionais, sem ansiedade residual. Isso é intencional. A Bíblia ensina que quando o coração encontra seu lugar em Deus, ele não precisa continuar explicando ou argumentando. Ele simplesmente repousa. Esse repouso é a evidência de que a alma chegou onde precisava chegar. Há aqui uma lição profunda sobre continuidade espiritual. O Salmo não foi escrito apenas para uma noite específica da vida de Davi.
Ele foi preservado porque descreve um caminho que pode ser reconhecer a pressão, orar com verdade, ordenar o interior, confiar, permitir que a alegria interior se estabeleça e então descansar. Esse ciclo cria maturidade espiritual e estabilidade emocional ao longo do tempo. Este ponto final também revela que o descanso bíblico não depende de isolamento ou ausência de desafios. Davi não se retira do mundo. Ele apenas muda a forma como habita nele. A segurança que ele declara não o afasta das responsabilidades, mas o impede de ser dominado por elas. Esse equilíbrio é raro e poderoso. Ele permite viver com presença, clareza e firmeza, mesmo em contextos instáveis. O Salmo termina mostrando que a paz não é frágil quando está enraizada em Deus. Ela não se desfaz com notícias, pressões ou incertezas. Ela permanece porque não foi construída sobre previsões humanas, mas sobre a fidelidade divina. Esse tipo de paz não depende de repetição constante de palavras, mas de uma confiança que já foi estabelecida no silêncio. Ao chegar ao fim deste salmo, fica claro que o descanso prometido não é um evento pontual, mas um convite contínuo. Um convite para viver com menos peso, menos vigilância excessiva e mais entrega consciente. O que Davi experimenta aqui está disponível a todos que percorrem esse mesmo caminho interior. O salmo se encerra, mas o efeito dele não termina. Ele continua agindo na forma como a mente pensa, como o coração reage e como o corpo descansa. Esse é o sinal de que a palavra cumpriu seu propósito. Quando a confiança permanece mesmo depois do silêncio, o descanso deixou de ser apenas uma experiência momentânea e se tornou parte da vida. Finalmente, o Salmo 4 nos conduz a um entendimento que vai além da noite, do sono e do alívio momentâneo. Ele revela um modo de existir diante de Deus. Tudo o que foi percorrido até aqui aponta para uma verdade simples e profunda. O descanso não é ausência de lutas, é presença de confiança. Davi não ensina como escapar das pressões da vida. Ele ensina como atravessá-las sem perder a paz interior. Ao concluir este caminho, torna-se claro que o descanso bíblico não é passividade nem desistência. Ele é fruto de uma entrega consciente e contínua. Cada etapa do salmo constrói algo que permanece. A oração verdadeira abre espaço. O confronto interior organiza o coração. A confiança redefine a segurança. A alegria interior sustenta a alma. O sono em paz sela o processo. E a segurança em Deus passa a acompanhar cada novo dia. Este encerramento não funciona como um ponto final, mas como um convite silencioso. Um convite para retornar a este salmo sempre que a mente estiver pesada, sempre que a noite parecer longa, sempre que o controle tentar reassumir o lugar da confiança. O texto não perde força com o tempo porque ele não depende de circunstâncias específicas. Ele depende de uma relação viva com Deus. O maior ensinamento que permanece é este: o descanso não começa quando tudo se resolve, ele começa quando tudo é entregue. Quando a alma aprende onde repousar, o corpo responde. Quando o coração encontra segurança, a mente desacelera. Quando Deus ocupa o centro, o excesso perde espaço. Ao encerrar este conteúdo, a palavra já cumpriu seu movimento principal. Ela não precisa ser reforçada, apenas acolhida. O silêncio que vem depois não é vazio. É preenchido por confiança. A noite não é ameaça, é cuidado. O dia que virá não é peso, é caminho. Que este salmo continue agindo mesmo quando este vídeo termina. Que ele permaneça como referência interior, como lembrete de que a paz não precisa ser buscada fora quando já foi colocada dentro. Quando a confiança permanece, o descanso se estabelece. E quando o descanso se estabelece, a vida encontra um ritmo mais leve, mais seguro e mais alinhado com Deus.